Boa noite, graça e paz aos irmãos. Nós vamos ler um texto em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? Esse texto, ele traz para nós um ensino sobre guardar a nossa vida em Cristo. Nossa vida está escondida em Cristo. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós morremos para nós e nós estamos crucificando o nosso eu a cada dia. E nós estamos ressuscitados com Cristo, porque o Senhor nos deu uma nova vida. Então, como filhos de Deus amados, nós devemos nos ocupar de coisas que são da eternidade, de coisas que são do alto, dos pensamentos que são do alto, das coisas do alto, das coisas que ocupam o coração de Deus. Aquilo que enche o nosso coração, aquilo que ocupa o nosso coração, determina as nossas ações. Então, se a nossa vida está cheia da verdade do Senhor, se a nossa vida está cheia daquilo que vem do alto, da cultura dos céus, da verdade do Evangelho, do reino de Deus e da sua justiça, então nós estaremos praticando aqui na terra aquilo que agrada ao Senhor. Por isso é importante manter a nossa vida escondida em Cristo. Por isso é importante ocupar a nossa mente, tanto a nossa imaginação quanto nossas lembranças de coisas que edificam, de coisas que vão nos aproximar do nosso Pai Celestial. Porque Jesus morreu por nós uma vez e Ele nos purificou dos nossos pecados e nos livrou da condenação eterna. Então nós devemos, em amor a Ele, viver uma vida dedicada a Ele, porque Ele deu sua vida por nós. Que a nossa vida então seja dada a Ele, o nosso Deus único e verdadeiro, o nosso Salvador. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, e mais uma vez esse culto, mais uma vez, ó Deus, os nossos louvores, mais uma vez a palavra que será ministrada, mais uma vez, ó Deus, o coração de cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, essa ministração. Que Deus, o Senhor e a sua voz sejam ouvidos em nome de Jesus, que as mentes sejam transformadas, que os corações sejam endireitados e que as vidas sejam conduzidas aos pés do Senhor em arrependimento, em nome de Jesus, ó Deus, em consagração e rendição ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é na vida deles, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, cada casa, cada lar, em nome de Jesus, ó Deus, com a sua presença, e que somente o Senhor se manifeste em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em cada vida, para a honra e glória do nome do Senhor, ó Deus. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos o seu amor e nós nos dobramos a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, me sonda
agradecemos, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, ó Deus, esteja sobre nós. Que a verdade do Senhor, ó Deus, seja implantada em nosso coração em todo o tempo. O entendimento, Deus, do reino do Senhor se estabeleça dentro de nós, Pai. Que o entendimento, Senhor, de viver, ó Deus, a sua vontade, de viver, ó Pai, os seus ensinamentos, a sua verdade, Pai, esteja sobre nós em todo o tempo. Que o Teu Espírito Santo se manifeste nos lembrando, Senhor, porque o Senhor nos lembraria, diz assim a sua palavra, que o Teu Espírito nos lembraria, nos faria lembrar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Então, Senhor, traga vida, Senhor, sobre a palavra que o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração seja inflamado, Senhor, para andar nos Teus caminhos e viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Que agradar ao Senhor, ó Deus, seja o desejo, o anseio do nosso coração acima de todas as coisas. Acima de agradar a nós mesmos, acima de agradar as pessoas, que o nosso coração agrade ao Senhor. Obedeça ao Senhor, engrandeça ao Senhor e reconheça o Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é nosso Pai. Um só Senhor e Deus, um só mediador. Tu és o nosso Senhor. Pai nosso
terra o seu nome é aclamado. Santo, santo, santo. Te louvamos, Senhor eterno. Te exaltamos. Toda honra e glória, todo poder e domínio, tudo é seu, Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade que nós temos hoje de manifestar a nossa gratidão ao Senhor. Mas nós queremos também, nesse mesmo momento de adoração, no meio dos louvores, apresentar ao Senhor, Pai, as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, diante do Senhor. Sua palavra nos ensina, Pai, que os filhos são herança do Senhor. Eles, na verdade, estão debaixo da nossa tutela, mas eles pertencem ao Senhor. Por isso nós os abençoamos, independentemente da idade de cada um deles. Nós, como pais, levantamos as nossas mãos e declaramos que o Senhor nosso Deus abençoe e guarde nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e que eles possam crescer em graça, em conhecimento, diante do nosso Deus e diante dos homens, sempre, sempre, para que o Senhor seja engrandecido através da vida deles, em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos diante do Senhor toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. E colocamos diante do Senhor também, Pai, em gratidão, a nossa vida financeira. Nós vivemos num país de sistema capitalista, nós trabalhamos, nós comemos, como diz a sua palavra, o pão das dores. E com honra, nós comemos do suor do nosso rosto. Nós entregamos ao Senhor o que é do Senhor. E sempre reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós não teríamos a provisão que temos hoje. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pela provisão do Senhor na nossa vida. Amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, amigos, graça e paz. Amém. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E para trazer essa mensagem, eu gostaria de ler inicialmente Efésios 1, 3. Texto conhecido, um texto recitado, um texto declarado, declamado, inclusive nas nossas orações. A palavra de Deus declara, Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, glória a Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gostaria de fechar os meus olhos mais uma vez e apresentar ao Senhor essa mensagem que me impactou, que me impacta, e que precisa realmente impactar a nossa vida, precisa mexer realmente com a nossa estrutura. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem compromisso com a sua palavra, primordialmente com a sua palavra, com
com a sua palavra eterna e profética. E o que eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, com os irmãos com quem eu oro nesse momento, é que o homem não fale, que o homem não fale nada, que o homem não interrompa o seu falar em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa fluir nessa mensagem, Pai, porque o Senhor pode. E que eu não contamine de forma nenhuma o fluir da sua palavra, da sua ministração às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. A palavra é sua. E o nosso coração está aqui, aberto ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, queremos e precisamos, Pai, resolutamente, firmemente, nós precisamos ouvir a sua voz e a sua voz apenas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós contamos com o Espírito Santo, amém, para nos ajudar a clarear o nosso caminho cristão. Nós contamos com o Espírito Santo para nos guiar no caminho da salvação, um caminho de construção. E eu gostaria de apresentar aqui uma reflexão com um título, talvez a princípio estranho. O título que eu dei a essa mensagem foi: O Evangelho não é. O Evangelho não é. É isso mesmo. Eu gostaria de apresentar alguns pontos nessa mensagem para falar sobre aquilo que o Evangelho não é. Porque nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 não deixa dúvida alguma de que o Evangelho, do qual nós não nos envergonhamos, é poder de Deus, amém, queridos? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim diz a palavra. E juntamente com aquilo que Romanos 1,16 declara, nós poderíamos citar aqui dezenas de bênçãos que vêm com o poder de Deus, um poder salvador, um poder remidor. Mas nós acreditamos também, irmãos, que há momentos em que nós devemos refletir olhando por outras óticas. Justamente para que, diante de um momento tão célebre como o de hoje, em que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, nós não participemos da Santa Ceia com nenhuma dúvida e compungidos no coração pelo Espírito Santo, a não viver um evangelho de mentira, um evangelho hipócrita, aliás, que nem é evangelho. Então eu apresento aqui aquilo que o evangelho não é. Jesus, amados, confrontou escribas, fariseus, doutores da lei. Jesus confrontou judeus muito conhecedores das Escrituras, das leis, conhecedores das leis e dos profetas, conhecedores profundos da palavra de Deus. Jesus abraça a todos. Você que já leu vários trechos bíblicos, você sabe disso, eu sei disso. Nós sabemos que Jesus abraçou a todos. Jesus abraçou pecadores. Jesus abraçou rejeitados da sociedade. Jesus abraçou segregados. Jesus quebra paradigmas, relacionando-se com pessoas que aos olhos da sociedade judaica e religiosa
eram condenáveis. Mas Jesus confronta uma classe: os judeus, os escribas, os fariseus, doutores da lei, que hipocritamente agiam de forma incoerente com aquilo que pregavam. Jesus confronta essa classe, que tinha as escrituras nas mãos, mas agiam com hipocrisia, com máscaras. O discurso era um, o coração era outro. Há um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 23, se você puder abrir comigo, Mateus capítulo 23, eu vou ler na versão nova, versão transformadora. Diz assim a palavra, Mateus 23, a partir do versículo 1. Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas, por favor, preste atenção nisso, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Verso 5: tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Amarravam as palavras de Deus nos braços e nas testas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa de banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Verso 7, gostam de receber saudações respeitosas, enquanto andam pelas praças, e de ser chamados de rabi. 8, não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre, e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, porque somente Deus no céu é seu Pai. Verso 10, não deixem que a pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Jesus confronta uma classe de homens que tinham nas mãos a palavra de Deus, pregavam a palavra, mas não agiam em conformidade com a palavra. Por isso eu preciso falar em Deus o que o Evangelho não é, porque nós vamos daqui a pouco participar de um memorial, aliás, não de um memorial, mas nós vamos participar do memorial, o memorial que faz o elo entre nós aqui na terra, nesse tempo, e o reino de Deus eterno. Por isso eu preciso refletir naquilo que o Evangelho não é. Eu separei alguns não é. Eu posso dizer em primeiro lugar que o Evangelho não é um clube social. O Evangelho não é, irmãos, uma associação. O Evangelho não é uma organização não governamental, uma ONG. O Evangelho não é uma instituição política. O Evangelho não é uma instituição social, muito embora registre-se dessa maneira, mas não é uma instituição social, por exemplo, de luta de classes. O Evangelho não representa uma classe. Todos em torno de um bem comum, um clube social, geralmente
em torno de interesses pouco coletivos e muito individuais. O Evangelho, amados, é cristocêntrico, não antropocêntrico. O Evangelho não gira em torno do homem, tem o homem como alvo de salvação. O Evangelho é cristocêntrico, irmãos, fundamentado na palavra de Deus, que é viva por si só. A palavra de Deus ministrada em seus remas pelo Espírito Santo, e não distorcida a bel prazer daqueles que querem transformar o Evangelho ou usar um disfarce de Evangelho para criar um clube social. Não, o Evangelho de Jesus tem como objetivo central, irmãos, ministrar a palavra da salvação a toda criatura e fazer discípulos. O Evangelho não é um clube social. A igreja, fruto do Evangelho de Cristo, a igreja noiva de Cristo, tem sim uma função social. A Bíblia declara em Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, com responsabilidade. A função social do Evangelho deve ser exercida como um meio, como uma prática diária, cotidiana, sim, não como um fim e está tudo bem, como se nós cumpríssemos uma função social e está tudo ótimo. Não está tudo ótimo. O Evangelho é cristocêntrico. E o objetivo do Evangelho é, através do poder de Deus, levar a palavra de Deus, a palavra da salvação, a toda criatura, fazendo discípulos. Meus, não. Fazendo discípulos de Jesus. Nós discipulamos, nós compartilhamos, nós transmitimos, nós transferimos aquilo que nós carregamos do céu. Mas os discípulos são do Senhor, são do nosso Pai. Acabamos de ver agora em Mateus 23, nas palavras do próprio Cristo, vivo à destra de Deus, ministrando a nós, deixando claro em Mateus 23, a ninguém chameis de Pai nesta terra. Um só Deus e um só Pai. Glória a Deus. O Evangelho não é definitivamente um clube social, não é um lugar legal, onde nós ingressamos como membros daquele lugar, como se isso nos fizesse pessoas melhores. Segundo, não é. O Evangelho não é um comércio. O Evangelho não é lugar de comércio. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, a Bíblia fala algo sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Diz assim, 2 Pedro 2,3, em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Eu faço aqui um apelo em nome do Senhor Jesus. Coloque aí na sua agenda, anote em algum lugar agora, por favor. Eu preciso ler a segunda carta de Pedro. E mais especificamente o capítulo 2 de 2 Pedro. Por favor, leia todo o capítulo, para que esse versículo 3 fique ainda melhor contextualizado. Igreja, o Evangelho não é um comércio. O Evangelho não é comércio. O Evangelho não pode ser dado à luxúria, à opulência econômica. Jesus em João 3, em João 2, aliás, declara: não façais da casa do meu pai um mercado.
talvez por clichê que pareça, igreja, o evangelho não é um lugar de permuta, de troca. É um lugar, sim, de plantio e colheita. É um lugar, sim, de respostas de Deus. Mas é um lugar, sim, de respostas do homem com Deus. O púlpito não pode ser um balcão. O evangelho não é uma mercadoria vendável. Homens com a Bíblia na mão não podem ser comerciantes e comerciários da fé. Cristãos no caminho da salvação não podem se desviar no amor ao dinheiro. O evangelho definitivamente não é um comércio. Eu peço a gentileza que você leia 2 Pedro capítulo 2. Terceiro, não é. O evangelho não é entretenimento. Repito, o evangelho não é entretenimento. Êxodo capítulo 32 conta uma história. A história do bezerro de ouro. O verso 6 diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para folgar, ou para se divertir. E a palavra diversão aqui, com uma conotação mais pejorativa possível. Igreja e evangelho não são entretenimentos. Diversão, essa diversão aqui de Êxodo 32:6, aponta para alma, cria almáticos. Diversão afasta de Deus. A alegria da salvação, por outro lado, aponta para um reino inabalável de Deus. A satisfação dos desejos do coração, de Salmo 37, para quem está lembrando, como eu lembrei, a satisfação dos desejos do coração do Salmo 37 é posterior ao deleitar-te no Senhor. O fazer do Senhor, ou melhor, os fazeres do Senhor, as ações do Senhor na nossa vida, são posteriores, no Salmo 37, à entrega do caminho ao Senhor. Em outras palavras, primeiro eu preciso entregar o caminho ao Senhor, para depois ver o que Ele faz, experienciar o que Ele faz. Antes de pensar em orar, que o Senhor satisfaça os desejos do meu coração, eu preciso aprender o que é deleitar-me no Senhor. A casa de Deus, a igreja, o evangelho definitivamente não é entretenimento. Jesus declara em Mateus 21:13, a minha casa será chamada casa de oração. Preciso fazer outras observações. O evangelho do entretenimento, irmãos, não salva, não conduz ao perdão, porque não conduz ao arrependimento. O entretenimento, em determinadas escalas, produz diversão e só incentiva as preferências carnais, gera egocentrismo nos que se tornam centro das atenções. Diversão, entretenimento, egocentrismo. Entretenimento desfocado da palavra produz emocionalismo. Alegrar-se no Senhor produz arrependimento. Alegrar-se no Senhor produz arrependimento, que produz alinhamento, que produz fé, que produz salvação. E eu gostaria de comentar com os irmãos que eu não sou contra manifestações artísticas dentro da igreja. Não sou contra. Eu gosto de manifestações artísticas,
eu gosto de teatro, eu gosto de dança, eu gosto da musicalidade. Não é disso que eu estou falando. O fato de uma pessoa se sentir emocionada por uma música, uma peça, uma dança, não significa que ela recebeu o Espírito Santo ou que teve uma experiência genuína com a salvação. O contrário também não, e o risco está aí. Quando o entretenimento é desfocado da palavra, desproposital, ou melhor, com um propósito unicamente, como eu disse lá no início, antropocêntrico, o homem no centro das atenções, satisfazer o nosso coração, eu posso ir para casa até com um sorriso no rosto, depois de um culto animado, mas a sensação de vazio se perpetua, porque eu não mergulho na palavra e a palavra não mergulha em mim. Definitivamente, irmãos, nós não somos contra manifestações artísticas. O grande problema é quando a diversão se sobrepõe ao evangelho e muitas vezes o substitui, quando o ego é alimentado pelo entretenimento. Um evento, depois um evento, depois um evento, e de evento em evento, a fé vai ao vento. Esse é o perigo. Cuidado com frases de incentivo, do tipo, seja feliz, custe o que custar. Aliás, essa frase está em voga hoje. Seja feliz, custe o que custar. O importante é ser feliz. Já viu essa frase? O importante é ser feliz. Cuidado. Esse importante é ser feliz com base no entretenimento. Pode nos desfocar e nos desalinhar da salvação e pode gerar prejuízos irreparáveis. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 5. Seja bem-aventurado por ouvir e buscar, praticando a palavra de Deus. A Bíblia fala de felicidade. A Bíblia fala de felicidade de uma forma tão potencial que Jesus, por várias vezes em Mateus capítulo 5, no início do Sermão da Montanha, preste atenção, no início do sermão que basicamente proclama em resumo e ao mesmo tempo com profundidade princípios do reino de Deus. A primeira pauta de Jesus é a felicidade. Então, se alguém procura o evangelho buscando a felicidade, se alguém disser para você assim, olha, eu quero ser feliz, você vai dizer assim para essa pessoa, eu vou te ensinar uma palavra, bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz, feliz sobremodo, feliz abundantemente, feliz demais. E Jesus, em Mateus capítulo 5, preferencialmente ali no capítulo 5, Jesus traz para nós, Jesus descortina para nós as bem-aventuranças, como ser feliz e por que ser feliz. Amém? O evangelho não é entretenimento. Em quarto lugar, o evangelho não é lugar de impor os nossos pensamentos. O evangelho é lugar de aprender a cada dia, irmãos. O evangelho não é lugar de impor pensamentos pessoais, não é lugar para pessoas perfeitas, mas para imperfeitos que querem andar no caminho daquele que é perfeito. O evangelho não é lugar de imposição de pensamentos de supostamente pessoas perfeitas. O evangelho é lugar para aqueles que são imperfeitos, mas que são aperfeiçoados por aquele que começou a boa obra, Filipenses 1:6. Provérbios 14:12, a Bíblia declara assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Como nós precisamos filtrar nossos pensamentos na santa palavra do Senhor. Segundo Provérbios 3, versos 5 e 6, o endireitamento das veredas, o alinhamento dos caminhos, é posterior ao não te estribes no teu próprio entendimento.
Em outras palavras, se eu procuro o Evangelho buscando acertar o meu caminho, almejando o endireitamento das minhas veredas, da minha família, daquilo que eu sou, ou talvez possa dizer tenho, daquilo de que eu sou o tutor. Então eu preciso, dentro de Provérbios 3, 5 e 6, observar o que vem antes. Não me estribar no meu próprio entendimento. O Evangelho não é lugar de imposição de pensamentos pessoais. Em quinto e último lugar, hoje, o Evangelho não é um mostruário de bênçãos, uma arara de bênçãos de uma loja. O Evangelho não é um cabide de bênçãos, onde eu abro e escolho uma bênção. Hoje eu vou buscar uma bênção. Hoje deixa eu ver qual bênção estou precisando. Por isso nós lemos Efésios 1:3. Ele nos abençoou, Ele já nos abençoou. Nós não precisamos buscar uma bênção, nós já fomos declarados na bênção do Senhor. Evangelho não é cabide de bênçãos, bênçãos baseadas nas nossas necessidades pessoais. Não. O Evangelho definitivamente não é um cabide de bênçãos. O Evangelho é um lugar onde se realmente aprende que, por obediência à palavra, desfrutam-se de promessas. Se eu obedeço à palavra eterna, fatalmente, e mesmo diante das tempestades da vida, e mesmo diante dos intempéries cotidianos, mesmo diante de sermos susceptíveis a problemas de saúde, ou tantos outros problemas que nos rondam, nós aprendemos que firmes nas promessas, nós experimentamos a ação de Deus. Mas o Evangelho não é um cabide de bênçãos. Eu quero essa agora, opa, eu estou precisando dessa agora. Sabe, irmãos, as pessoas receberiam muito mais bênçãos, e bênçãos genuínas, se buscassem o autor das bênçãos, se buscassem os pés e não as mãos. Quem quer o Evangelho de Cristo, quer ser filho de Deus, quer Deus como Pai, um Pai que corrige, um Pai que dá sim, amém, mas um Pai que corrige. Quem quer o Evangelho de Cristo, não o Evangelho que não é, o Evangelho de Cristo, aceita ser confrontado em suas falhas pessoais, em suas limitações. Irmãos, Deus não é um resolvedor de problemas, como se fosse um gênio da lâmpada, que se esfrega, se participa de uma conferência ou de um culto animado, e ali eu saio e eu levo a minha bênção para casa. Isso é distorcer a palavra, amados. Isso é extremamente religioso. Isso ofende o Espírito Santo, ofende Jesus, ofende o nosso Deus. Deus não é meramente um resolvedor de problemas, irmãos. Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é onipotente, mas Deus é santo. Hebreus 5:11 fala de um problema dos cristãos. Qual o problema que Hebreus 5:11 fala? O problema da ausência de progresso.
problema de estacionamento, um problema de não ver as coisas acontecendo, ausência de progresso. E Hebreus 5:11 declara assim: do qual muito temos a dizer. O escritor aos Hebreus diz assim: há muitas revelações, há muito do alto, há muito de Deus, mas é de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. A NVT declara assim: sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Nós poderíamos traduzir esse versículo e parafrasear aqui para o nosso português bem popular, assim: vocês só não progridem mais, porque vocês não estão preparados em virtude da negligência de vocês. Vocês são displicentes demais acerca do que ouvem. Aí eu pergunto, irmãos, e quando não se ouve nada? E quando se tem uma mente mercadológica na igreja, moeda de troca, eu participo mais, eu vou ser mais abençoado, eu oferto mais, eu vou ser abençoado, oferte mais que você vai ser mais abençoado. E olha que eu não estou abrindo mão de forma nenhuma de princípios da palavra da semeadura, mas eu falo do comércio, da permuta, da mentalidade no material, no distanciamento daquilo que é eterno. Eu falo disso. Os irmãos que estão conectados comigo na palavra e no santo sabem do que eu estou falando aqui. Isso é sério. Palavras de Jesus: a casa do meu pai é casa de oração. A casa do meu pai não é casa de comércio. O evangelho não é um cabide de bênçãos. O evangelho de Cristo, irmãos, é o caminho, é a verdade, é a vida, anunciados por Jesus, irmãos, perpetuados pela pregação da palavra, que nos instrui a como ser para entrarmos na eternidade salvos, irmãos. Irmãos, que Cristo não morra em vão na sua vida, que Cristo não morra em vão na minha vida. É disso que fala o corpo e o sangue de Jesus, é disso que fala a ceia, é disso que fala a representatividade do pão e do suco de uva. O evangelho não é um cabide de bênçãos, o evangelho são testamentos. Nós chamamos Antigo Testamento, Novo Testamento, são testamentos. Testamento é aquele documento que atesta o que nós precisamos fazer para aquilo que nós precisamos ser em Deus. Filhos! Oh Jesus! Como nós precisamos permitir que o evangelho verdadeiro entre no nosso espírito, e nós entremos no contexto do evangelho de Cristo, um evangelho sem complicações, sem paradigmas. Nos lembremos de um Senhor Jesus que abraçou a todos, que comeu com todos, que se curvou a todos, que encostou-se em todos, mas tinha uma classe que ele tinha birra, ele tinha resistência com aqueles que tinham nas mãos a palavra da salvação e até a proclamavam de forma correta, mas de forma hipócrita, mascarada, mentirosa, não queriam vivê-la. A parte final de Josué 1:7 diz assim: você será bem sucedido em tudo que fizer. Imagina uma fala dessa. Olha, irmãos, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Amém, amém, amém. Mas quando Deus fala isso para Josué, as primeiras partes do versículo, Josué 1:7, dizem assim: Josué,
Seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela. Cuidado de cumprir a lei. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Então, assim será bem sucedido. Aqui eu fecho os meus olhos, eu oro com os irmãos e declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos o Seu Evangelho, Pai, e o recebemos o Seu Evangelho como o poder de Deus para a salvação. Nós nos recusamos a conceber a igreja, a enxergar a igreja como um clube social. Nós nos recusamos a enxergar a igreja como um lugar de comércio, de troca. Nós nos recusamos a enxergar a igreja, o evangelho, como entretenimento puro, e tão somente nós nos recusamos a ver a igreja, o evangelho, como lugar de imposição de pensamentos. Nós sim queremos entender a igreja como lugar de restauração, o evangelho como evangelho de salvação e de poder que nos liberta do jugo do pecado, que nos transmite verdadeiramente a paz do Senhor, que excede todo entendimento, uma alegria chamada alegria da salvação, de sorrisos verdadeiros, de apertos de mão verdadeiros, de uma irmandade, de uma fraternidade verdadeira, de um cuidado do céu. Assim é que nós cremos, Pai. Por isso que nós vamos para a Sua Santa Ceia, Pai, com essa mentalidade. O Evangelho não é um cabide de bênçãos. O Evangelho não é uma gaveta que eu posso abrir e pegar aquilo que melhor me satisfizer. Não. O Evangelho é o lugar onde eu estou como filho, sendo trabalhado, sendo aperfeiçoado, sendo transformado pelo lavar regenerador da palavra, dia após dia. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos hoje um pouco melhores que ontem, amanhã um pouco melhores do que hoje, e assim sucessivamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você separou aí na sua casa um lugar especial para o suco de uva, para o pão, chegue perto desses elementos. Chegue perto desses elementos, com a palavra de Deus aqui na mão e dentro de si, cada um. E em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos esses elementos. Estenda as mãos para esses elementos, como eu vou fazer aqui agora. E concorde comigo nessa oração, ore comigo nesse sentido. Pai, nós estamos aqui na Santa Ceia do Senhor. Nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor esse pão e esse suco de uva, que por si sós não representam nada além de bons alimentos, mas que a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus, fazem parte de um memorial santo, sagrado e eterno. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor com muita gratidão este pão e este suco de uva, que nesse momento passam a representar o seu corpo partido por nós e o seu sangue vertido até a última gota por nós. Nós te agradecemos, Pai, porque nós nunca poderemos dar ao Senhor uma resposta minimamente à altura do que o Senhor fez por nós, mas nós podemos entrar na Santa Ceia, diante do seu
corpo e diante do seu sangue, com muita reverência, com muito temor, e dizer: Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Se você está aí em família, tome agora em nome do Senhor Jesus, reparta com seus familiares, caso você esteja com os familiares, reparta os elementos da ceia, com reverência, com temor, em nome de Jesus. Receba o corpo de Cristo, receba o sangue de Cristo, receba o corpo de Cristo, receba o sangue de Cristo. Oh Pai, será que nós poderíamos entoar o refrão: prostro-me diante da cruz, prostrados, Pai, em nome de Jesus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mais uma vez, prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua Pai, glória o Jesus, céu encheu, Espírito nada de irá Deus. me separar. Quando nós abrimos em 1 Coríntios capítulo 11, nós lemos a partir do verso 23. O apóstolo Paulo declara: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Nós recebemos pela fé e espiritualmente das mãos do Senhor Jesus, como igreja santa e amada, que acredita no Evangelho de verdade, sonhado por Deus desde a eternidade para nós. Então nós participamos e fazemos isso em memória do Senhor Jesus, ou seja, nós fazemos isso sabendo, rememorando, que a carne do Senhor Jesus, que o corpo do Senhor Jesus sofreu e muito, em todos os sentidos possíveis, humanamente, psicologicamente, de todas as formas, por minha causa. Nós é que merecíamos aquela cruz, mas Ele foi no nosso lugar, e hoje nós, em memória dEle, tomamos juntos do seu corpo, em nome de Jesus. Participemos para a glória de Deus.
mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Com sabedoria, com perdão, com o coração resignado ao Senhor agora, quebrantados, nós erguemos esse cálice em gratidão ao Senhor e dizemos: Pai, obrigado. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está conosco. Jesus, nós nunca poderemos agradecer o que o Senhor fez por nós. Nunca, nunca, nunca. Por isso nós queremos viver nessa terra enquanto nós tivermos fôlego de vida no Senhor aqui nessa terra. Antes de partir para a eternidade, nós queremos queimar os nossos dias no Senhor como incenso. Nós queremos participar contigo da sua ceia. E queremos estar contigo todos os dias, Jesus, em nome de Jesus. Nós participamos juntos. Se você está aí na sua casa, tem mais pessoas ao seu lado com o cálice, troque o cálice com essa pessoa e diga: eu tenho comunhão contigo no Senhor, amém? Em nome de Jesus, eu desfruto da comunhão do Senhor contigo, minha irmã. Eu desfruto da comunhão do Senhor contigo, meu irmão, em nome de Jesus. E como diz a palavra do Senhor, como declara a palavra, este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Nós fazemos isso juntos, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento em que nós tomamos a ceia do Senhor, em que nós comungamos com Ele, daqui para a eternidade, nós, em nome do Senhor Jesus, erguemos a nossa mão em oração, repreendemos toda enfermidade, porque diz a palavra do Senhor em Isaías 53, que nós somos sarados e curados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Nós repreendemos toda doença, toda infecção, toda dor, toda virose. Nós recebemos a palavra do Senhor Jesus, que já está sobre nós, mas nós agradecemos a Deus, porque a palavra declara: nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa tenda. E nós agradecemos, Pai, pela proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, se a sua palavra declara em Atos 4:30, estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Essa palavra não está ali à toa. Nós erguemos a nossa mão e declaramos saúde sobre a nossa casa, saúde sobre os nossos filhos, saúde sobre o nosso cônjuge, saúde sobre nossa família, em nome do Senhor Jesus, porque na santa ceia do Senhor isso acontece também. É um fluir espiritual da vida do santo em nós, da vida de Jesus em nós. E nós te agradecemos, Pai, porque é uma realidade, porque é bíblico, porque está na palavra. Pai, muito obrigado pela bênção fora do comum
de participarmos contigo dessa santa ceia. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito de Deus. Mais uma vez esse refrão. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Se você puder, ergue as suas mãos e declara em nome de Jesus. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada, nada, nada. Então faça assim com as suas mãos. Amém, em nome do Senhor Jesus. Onde você estiver com a sua família, talvez você esteja fisicamente sozinho, mas você não está sozinho. Sinta o abraço de Deus, sinta o afago do Espírito de Deus, sinta a graça do Senhor Jesus. Que o amor do nosso Deus, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo, Paráclito da verdade, e a graça salvadora, remidora do Senhor Jesus, não se apartem de nós em nome de Jesus. Da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada para a glória dele, com a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.